nosso próximo convidado é o Eric Habib, o nosso primeiro convidado institucional. Ele é presidente digital da JSD de Lisboa, ou seja, anfitrião deste congresso. Desde já, muito obrigado por estar aqui connosco. Como é que tu te sentes a teres arruaceiros como nós a cobrir um congresso de político, de jovens? Sim, antes de mais, Se calhar é a obrigado. primeira vez que alguém está a fazer isto no congresso da JSD. Portanto. Sim, na verdade também é a minha primeira vez que estou a ser entrevistado num congresso, portanto estamos aqui ótimo. os dois a estrear-nos. Não, fico feliz porque vocês são bons miúdos e aquilo que eu assisto nas redes sociais é engraçado, portanto não vos considero arroceiros de todo. Acho que são tipos inteligentes até. Bem, vamos fazer aqui a perguntazinha Pá, não sejas da mau. praxe. Não vou ser mau, Até vou ser bastante bom. Olha, Boa. nós tivemos quase uma década de Partido Socialista e às vezes sinto que tanto o PSD como a JSD, a oposição ao governo, durante estes anos teve o chip de oposição. Tu achas que, e mesmo a JSD teve um papel importante nessa mesma oposição ao longo dos últimos anos. Achas que será fácil daqui para a frente mudar o chip de agora apresentarmos medidas, propostas para o governo, também continuarmos a ser irreverentes? Ou seja, qual é que achas que vai ser aqui o papel da JSD para os próximos anos? Bem, eu pensava que isto era mais leve, mas pelos vistos isto é bastante pesado, tua hora de político brilhar, e institucional. pá, Bem, acho que sim, tens razão no primeiro aspecto, que é difícil mudar este chip, mas acho que neste momento, por exemplo, o partido mudou rapidamente esse chip e já tinha montes de planos que acabou por implementar. Agora acho que a JST calha bem porque vai ter uma nova liderança e vai ter a oportunidade de, através de outros canais, de promover as políticas públicas, nomeadamente através dos canais do governo. Nós temos agora uma ministra que foi líder da JST, portanto, se ela tem que receber a JST, e a JST por certeza que vai fazer propostas e vai fazer chegar propostas à Margarida Balseiro Lopes. Portanto, parece-me que neste momento o Parlamento continua a ter muita importância, apesar de quase a maior parte dos processos legislativos estão bloqueados pelas outras forças, mas a via com o governo vai ser a parte mais importante no meio disto tudo. Agora, claro que é um desafio porque também exige com que as propostas que lá cheguem já estejam maturadas e preparadas para serem implementadas e que façam sentido. E acho que esse é que é o grande desafio deste próximo mandato, é ter propostas estruturadas que sejam pegar e implementar e convencer os governantes. E achas que vai ser possível? Nós, ao longo dos anos também, eu já vi muitas coisas sobre isso também, mas nos anos 90, com o Pedro Passos Coelho, quando era líder da Jota, havia até uma maior aproximar com a JS, que na altura era o António José Seguro. Achas que é possível atualmente Essa aproximação? para uma aproximação, não tanto numa questão de medidas avulso, mas numa questão mesmo de medidas para Jotas, para os jovens? Pois, isso era uma coisa que eu gostava muito. Não vejo isso a vislumbrar-se no futuro, porque infelizmente a crispação é cada vez maior. É uma das coisas que eu vou dizer no meu discurso da manhã, que já não temos uma polarização, temos uma crispação. Há barreiras de diálogo entre os vários partidos e infelizmente não me parece que entre as juventudes partidárias seja diferente, principalmente entre a JST e a JS. Acho que sim, nós precisávamos de sentarmos à mesa e a nossa geração também dar o exemplo à mais velha. E eu aqui há uns tempos defendi isso numa plataforma no CNJ, que talvez tenhamos que ser nós a dar esse exemplo. Fazer um livro para a juventude, para a nossa geração, aprovarmos medidas em comum e darmos esse exemplo para os mais velhos. Mas honestamente não vejo isso a acontecer. Agora nós vamos ter um novo líder, que é o João Pedro Orso, se tudo correr bem, não é? Acho que as listas já foram entregues, portanto deve ser o único candidato, pelo menos aquilo que eu sei. Pode haver uma surpresa. Pode haver uma surpresa. Já ouvi os Joãos, não, estou a brincar. O João Pedro Ouro é muito conhecido por ter capacidade de criar pontes e de ser consensual e de conseguir falar com várias pessoas e ser um líder que, mais do que procurar projeção, é capaz de articular e agregar. E portanto isso pode ser também um bom sinal, se houver a abertura dos outros lados, de nós conseguirmos fazer isso. Portanto, acho que se há oportunidade para fazer isso é agora. Lisboa é um distrito muito grande e diverso e tens desde os concelhos mais ricos do país, mas também zonas de exclusão social completamente degradadas e com muitos conflitos sociais. Como é que um jovem que encara esta realidade, vou dizer desta forma, o que é que o leva a ir para a JSD em vez de uma juventude do Chega ou até mesmo uma juventude da Iniciativa Liberal ou do PS? Porque Sim. o que eu vejo é que os partidos poder têm que apelar a todos os setores da população, sejam Certo. mais, digamos, afastados
da participação cívica e pública ou aqueles que já fazem parte? O que é que um jovem que está confuso para o que é Sim. que quer ir, porque é que a JSD deveria ser o seu Pois. espaço? É assim, parece-me que a tua pergunta tem muita razão de ser. E um dos grandes desafios que eu tenho tido enquanto Presidente Distrital é o de tentar abrir a nossa sede, porque muitas vezes os jovens, como tu dizes, que estão afastados da participação cívica, porque aqueles que estão dentro da participação cívica, seja no associativismo, seja juvenil ou estudantil, conhecem mais ou menos o que é que são as juventudes partidárias. Agora, aqueles que estão completamente afastados estão numa realidade completamente diferente e acham que aquilo é uma coisa super longínqua. Portanto, o nosso principal desafio neste mandato tem sido abrir a sede e demonstrar que isto não é assim tão longínquo. E a participação que nós temos tido junto dos estudantes do ensino superior, acredito que é um passo para o fazer. Agora, concordo contigo, há imensos outros sítios onde deveríamos estar e onde os jovens também deveriam querer ouvir falar do que é JST. E acredito que esse caminho possa ser feito, mas é um caminho que, lá está, é progressivo e está a ser feito. Agora, no final do dia, acho que o primeiro passo era abrir a sede. E acho que isso, por exemplo, nós na Distrital de Lisboa estamos a fazer. Nós hoje temos pessoas que participam nos nossos eventos que não são muito anos. E alguns deles são simpatizantes, outros não têm nada a ver com o nosso partido, mas vêm porque nós premiamos por dar formação política, que é uma coisa que falta na nossa sociedade civil, e eles vêm sem nós. E eu acredito que se nós conseguirmos ter produtos atrativos para os mais jovens, seja através da formação política, seja através de convívios que também fazem parte, seja através de iniciativas que vão diretamente a desenvolvimento de questões que os jovens valorizam, como, por exemplo, desenvolvimento de soft skills, entre outras coisas, eles perceberem que se eu for para aquele evento da JTC vou aprender a discursar ou coisas do género, são coisas que talvez, ou terá mais à vontade a falar em público, que os jovens normais se calhar podem valorizar. Agora, parece-me que nós estamos aqui numa alteração de paradigma, em que acho que é onde a tua pergunta quer chegar, que é muito mais fácil hoje em dia tu disseminares via redes sociais do que estar a ir ao terreno e mobilizar as pessoas e estar a chatear as pessoas, vamos ali, vamos organizar isto, logística, organização, etc. E acho que esse é o principal desafio, nós termos comunicação nas redes sociais que seja pedagógica também, porque hoje em dia a nossa comunicação dos partidos é muito para os que já são fãs, é para os super fãs, é para aqueles que já são fãs, é para fidelizar os que já estão fãs. É para um nicho. É um E é nicho. falar para dentro, É muitas falar vezes. para dentro, falar para aqueles que já votam, falar para aqueles que já se interessam em política. E depois os algoritmos acabam por fazer com que nós, só os que gostam é que acabam por ver. Portanto, acho que o desafio é tentarmos usar isso, essas plataformas digitais, se calhar não tanto as redes sociais, mas as plataformas digitais, para chegarmos a mais jovens. A última pergunta que eu te faço, como não podia deixar de ser, nós somos o incompetente, e queríamos saber, para ti, Eric, qual foi o incompetente nas políticas dos jovens nos últimos 4 anos? O ex-ministro do Ensino Superior, Manuel Leitor, estava completamente desfasado daquilo que eram as políticas da juventude. E achas que agora o que foi o mandato dele vai poder ter mais competência? O que foi o ministério dele agora pode ser que... É assim, nós tivemos agora uma alteração orgânica no governo, não é? Deixou de haver um Ministério com a pasta do Ensino Superior, depois passou a haver um Ministério da Juventude, pronto, que ainda estamos a perceber, vai implementar e vai desenhar políticas para a juventude e para esta geração. Portanto, acho que os sinais estão todos aí. Acho que os jovens têm tudo para crer que com este governo e com esta nova ministra vamos ter políticas direcionadas para jovens. Bom, depois há outros temas que vamos ver o que é que acontece, porque já não temos uma pasta de ensino superior como ministério. Por exemplo, alguém vai falar sobre a revisão do RGES, que é o regime jurídico das instituições de ensino superior, que acho que está há 20 anos para ser revisto. 20 anos, não é? Acho que é 20 anos. Alguém tem que falar sobre estes temas, porque, por exemplo, os jovens hoje em dia, tu há pouco estavas a dizer, há muitos que estão afastados da participação cívica. Uma forma de participação cívica é a participação nos órgãos de gestão das faculdades, das universidades, dos politécnicos, dos secundários. E é preciso rever as leis orgânicas para aumentar essa participação dos jovens, para eles terem interesse, para eles também aprenderem, para eles perceberem o que é que se passa. Eu tive essa experiência e é muito importante e é definidor para o teu percurso. E acho que se conseguirmos fazer isso, essa alteração e aumentar a participação dos jovens, vai ser muito importante para nós também. Muito obrigado. Bem, agora vamos fazer isto ou aquele. Bora. Preparado? Não. Marcelo ou Cavaco? Cavaco. Imposto é roubo? Sim ou não? Desculpa. Imposto é roubo? Sim ou não? Não. TAP ou Rainer? TAP. Alcochete ou Montijo? Santarém. Cerveja ou cidra? Não bebo álcool.
Carro ou carris? Estava a brincar. Carro. Bicicleta. Nunca ninguém desta resposta. Por acaso. Punições para a corrupção, mais duras ou como está? Parece-me que mais do que as medidas, a implementação dessas medidas. Imigração mais controlada ou mais limitada, sim ou não? Imigração com mais condições. 3 horas intensas de paddle com o Pedro Nuno Santos ou ir à tourada com o André Ventura? 3 horas de paddle com o Pedro Nuno. Esse cardio está muito bom. Já estava estourado. Ok. Eu sou. Mão direita é penalti ou esquerda e direita não interessa, bebe depressa? Mão direita é penalti. Diz-me uma coisa, para quando o bar da Jota? O bar. O bar. É assim, eu não vou dizer. Não vou dizer. Esta parte não passa, por favor. Cerveja ou cidra? Não bebo álcool.